Hoje, embora os textos nos falem, né, ou fazem acenos à figura do pastor, né, ainda assim, hoje não é um domingo do bom pastor. Nós temos, inclusive, do período pascal, né, logo depois da Páscoa, um domingo dedicado ao bom pastor, que faz referência a Jesus, especialmente aquele que conduz na igreja. Mas hoje também nós temos belíssimas referências a ele. Especialmente o Salmo 22, que é um salmo muito conhecido de todos nós nas Sagradas Escrituras, e me faz sempre lembrar que o Salmo 22 é um salmo que nós temos como uma das opções de leitura para o batismo, quando nós somos acolhidos na comunidade, inseridos, né, no redil, por meio do batismo, é que nós, embora sejamos filhos de Deus, é que nós somos, de certa forma, acolhidos, né, na comunidade, como aqueles que passam a pertencer, de fato, à família do povo de Deus. Essa mesma comunidade que tem Jesus como seu único, eterno pastor, que conduz a todos, pastores e rebanhos, todos nós somos conduzidos por Jesus, o Senhor da igreja. E me lembra também que o Salmo 22 é uma das opções também de leitura para as exéquias. As exéquias são as leituras que nós fazemos no momento da encomendação, né? Momento em que os nossos irmãos e irmãs partem desta vida, né? Também é um dos textos que pode ser lido por ocasião da morte. E interessante porque, de fato, né, aquele que a vida inteira, ou ao longo de toda a sua vida, né, ouviu a voz do Senhor, seguiu os seus passos, é chamado também, ao final de sua existência, a reconhecer a voz daquele que sempre o guiou, a voz daquele que sempre norteou o seu caminho, a voz daquele que sempre lhe mostrou o caminho e os passos a seguir. Então, me parece muito significativo lembrar do Salmo 22, ocasionalmente, quando nós também fazemos referências à figura do pastor. No entanto, a primeira leitura nos faz uma advertência: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes o meu rebanho e os afugentastes, não cuidastes dele. O texto começa com uma advertência, mas lembramos que, especialmente Deus também se coloca como pastor, porque quando ele faz a advertência aos pastores do povo, ele também diz: meu rebanho, minhas pastagens. Portanto, ele também assume a imagem do pastor. E nós poderíamos perguntar, por que Deus, com tantas referências, talvez mais eloquentes, talvez mais imponentes, talvez mais significativas, aceita-se ou se coloca na condição de pastor? Bom, nós precisamos lembrar que a referência de pastor é a referência daquele que tem cuidado, daquele que zela, daquele que cuida, daquele que ama, daquele que tem, não tem o rebanho, a realidade, embora sendo sua propriedade, como um modo dele usurpar daquela realidade. Ele não é aquele que de alguma forma tem o que é seu como um objeto, onde se instrumentaliza aquela realidade, ou a toma para si, para o seu bel prazer. Não, a figura do pastor é aquele que sabe o valor do rebanho, sabe o valor da realidade que está colocada diante dele, mas ele tem uma relação de inteira doação àquele rebanho, àquela realidade que é sua. Também o Senhor deseja que a imagem de Deus, a imagem do Pai, seja também referência à imagem do pastor, porque há duas realidades que são o motivo pelo qual o Senhor adverte: o dispersar e a realidade de afugentar. Dispersar, deixar que se perca. Afugentar, afastar-se dele, por não sentir confiança nele.
não é essa a imagem que temos de Deus. A imagem que temos de Deus é daquele que a gente quer estar próximo. A imagem que temos de Deus, e é o que Ele quer conservar, é a realidade que quando nós o dispersamos ou quando nós nos afastamos dele, nós logo percebemos o perigo, o risco que corremos. Portanto, o texto da primeira leitura lembra que o profeta Jeremias adverte o povo, os pastores, em relação ao deixar dispersar e o afugentar, porque não apenas os pastores que cuidam do rebanho, mas especialmente aqueles que detêm o compromisso, a autoridade, a responsabilidade sobre a vida do povo, não pode ser um instrumento que afaste o povo de Deus. Ou que deixe o povo de Deus se dispersar. A função do pastor é não deixar dispersar. É não deixar que o rebanho se perca. Por isso que aqui há advertência àqueles que, porque veja bem, o Senhor não adverte porque, por exemplo, o rebanho foi atacado por alguns animais ferozes, ou porque o rebanho sofreu uma interferência da natureza, ou porque uma realidade que saiu fora do controle. O Senhor não adverte sobre essas realidades, o Senhor adverte sobre a malícia de vossas ações. Malícia de vossas ações. As realidades que podem, naqueles que deveriam, de alguma forma, expressar a proximidade de Deus, expressar o zelo e o cuidado de Deus, levam o povo a querer esquecer desse Deus, afastar-se dele, a distanciar-se dele. Por quê? Porque são como ovelhas sem pastor. Não identificam nele a realidade que é própria de Deus, que ao contrário disso, normalmente o rebanho, ele quer mais é que o pastor esteja com ele quer mais é que o pastor caminhe com ele. Portanto, Jesus diz, ai daqueles que em vez de construírem uma imagem favorável de Deus, criam uma imagem distorcida da sua pessoa. Esses são os maus pastores. Que o Senhor não está apenas a se referir àqueles que têm apenas o cuidado ali, mas todos aqueles que de alguma forma também se tornam na vida ou na caminhada do povo de Deus, aqueles que vão afastando as pessoas de Deus. O Senhor diz, eu mesmo vou reuni-las, eu mesmo vou apacentá-las. Lembrando que Ele é o pastor, ainda que Ele tenha que suscitar outros e colocar outros no lugar daqueles, mas o Senhor insiste que Ele vai reunir, Ele insiste que Ele vai apacentar, cuidar daqueles que são seus. E ainda que falte pastores, ou quem possa construir essa ponte com Jesus, o texto do profeta lembra que o Senhor garante-nos outro, que não nos deixa sozinhos e nem em momento nenhum nos afasta de Deus, ou é motivo para querermos distanciar de Deus. Aquele que é o descendente de Davi, aquele que reinará como rei e sábio, aquele que fará valer a justiça e a retidão, aquele que unirá Judá e Israel, ou seja, todo o povo de Deus, seu nome, Senhor, nossa justiça. Ainda que nas difíceis realidades da vida, falte aqueles que conceda ao povo aquela segurança, confiança, o Senhor ainda assim não deixará, ainda no tempo do profeta Jeremias, promessa, no nosso tempo, no tempo da igreja, promessa realizada, porque esse é Jesus. Ainda que todos os outros falhem na completude do levar a plena confiança em Deus, ainda nos sobrará o pastor de todo o povo e de todo o rebanho, o Senhor, nossa justiça, Jesus, o amado de Deus. Portanto,
essas referências nos enriquecem dessa busca, dessa experiência com Jesus, que o Evangelho nos faz perceber claramente como ela é vital. Depois que os apóstolos voltaram e reuniram com Jesus, embora o Senhor quisesse levá-los para um lugar sozinho e reservado, a fim de que eles pudessem descansar um pouco. O próprio Senhor reconhece a fadiga da missão que foi. Lembram o domingo passado? Ide de 2 em 2. Entrai na casa daqueles que abriram as portas para vocês, expulsai os espíritos maus, curai os doentes, pregai a todos a realidade do reino de Deus, né? Não levei nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Esse não é o texto de ontem, só para a gente fazer uma referência, semana passada. É apenas um cajado. Aquela iniciativa inicial de Jesus, os apóstolos foram, confiaram, receberam de Jesus um mandato e foram cumprir o que o Senhor tinha pedido para eles. Quando voltam, o Senhor diz, vamos para um lugar, mas veja, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Tentaram sair de barco, mas quando reconheceram, saíram de todas as cidades ao encontro deles. Ao desembarcar, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Embora o Senhor tinha até desejado conceder aos discípulos um tempo para que eles pudessem compreender a realidade do Senhor, mas o Senhor mesmo a torna, de certa forma, compreendida a partir do momento em que Ele começa a ensinar-lhes e não os dispersa, e nem os expulsa, nem os manda ir embora. A experiência que vimos aqui, da multidão que procura Jesus, e Ele mesmo reconhece que são ovelhas como sem pastor, porque o que levou essa multidão a procurar Jesus? Sim, a pregação dos apóstolos, que falaram a respeito daquilo que Jesus lhes mandou falar a respeito do reino. Os sinais que eles realizaram, as curas, expulsou os espíritos maus, curou os doentes. Então isso levou as pessoas, essa multidão, ao encontro de Jesus. Por quê? Porque de fato eles estavam se sentindo ovelhas sem pastor, porque eles não encontravam, nem sentiam e nem percebiam alguém que pudesse os aproximar de Deus, e de repente aparece alguém que se encaixa no sonho, no ideal, na promessa de Deus. Por isso que o povo vai ao encontro de Jesus, porque os discípulos também, de alguma forma, suscitaram nessa multidão o desejo de ir. Por quê? Porque quando eles vão ao encontro de Jesus, eles vão em busca daquele que o profeta Jeremias, especialmente na primeira leitura, advertia que não deveria ser desvirtuada a figura de Deus, porque Deus continua sendo a esperança do povo. Então vão aquela multidão ao encontro de Jesus. Interessante que Jesus, embora ali realize aquilo que era a expectativa do povo, o Senhor ensina os seus discípulos que aquilo que é hoje compromisso dele, deve ser compromisso de seus discípulos também. Aqui especialmente apóstolos. Não sei se perceberam, mas os apóstolos reuniram com Jesus. Quando Jesus os envia, também é os apóstolos que Jesus envia de 2 a 2. Durante todo o momento em que os discípulos estão com o Senhor se refere a eles e o Evangelho também como discípulos. E só aqui, por 2 vezes, como apóstolos. O que significa o apóstolo? Apóstolo é aquele que recebeu um mandato, uma missão. O Senhor os enviou e eles foram. E eles não apenas foram, como também receberam uma segunda experiência forte de Jesus, que é, Jesus os tornou missionários do reino. Ide, e eles foram. Quando eles voltam e veem aquela multidão, Jesus os ensina a terceira característica própria daqueles que são verdadeiramente ou que deverão estar com Jesus ou serem discípulos dele. O Senhor ensina-nos a cuidar. Portanto, o Senhor ensina os seus discípulos três grandes ensinamentos aqui, que eles são apóstolos, no sentido daqueles que receberam um mandato, um compromisso, assumido com o reino de Deus. Eles são missionários, porque o Senhor os enviou e eles foram, é por isso que a multidão veio até Jesus, e eles devem ser como Jesus, pastores.
devem cuidar como Jesus cuida. E é essencial Jesus, de alguma forma, sinalizar isso para os seus discípulos, porque aquela multidão que o procurou também será a multidão que os procurará ao longo de toda a sua caminhada como igreja, como enviados de Jesus, missionários do reino e aqueles que haverão de cuidar do povo de Deus. Portanto, aqui está 3 características próprias do discípulo. Ele deve ser apóstolo, ele deve ser missionário e ele deve ser pastor, como o seu mestre e Senhor é. Interessante, mas essa não é atribuição apenas dos 12. É atribuição da igreja. Como os discípulos de Jesus, todos nós também somos o quê? Uma igreja católica apostólica. Nós também temos um mandato. Jesus também nos concedeu um compromisso com o reino de Deus. Como também os discípulos, nós também somos missionários. Em toda a porção da paróquia de São Pedro, nós somos convidados a ir ao encontro dos irmãos, ao encontro dos falecidos, dos sofridos, daqueles que sofreram pela morte de seus irmãos, daqueles que padecem da fome, daqueles que estão envolvidos nas realidades de injustiça, daqueles que estão sofrendo, tristes, amargurados, daqueles que estão sem esperança. Nós somos os enviados de Jesus, devemos ir. E nós precisamos lembrar que somos uma igreja apostólica, missionária e essencialmente pastoral. Pastoral, que vem de pastor, que vem de cuidado. A gente cuida da criança, do jovem, do doente, do adulto, do enfermo, cuidamos de todos. É o nosso compromisso com Jesus, é a nossa obrigação com Ele. Isso ensina-nos que quando o povo, a multidão, vai ao encontro de Jesus em busca dessas realidades, Jesus permite então que essa realidade também seja compartilhada com aqueles que o seguem, ou escutam a sua voz, ou seguem como pastor. Porque essa é essencialmente a realidade da igreja. Que São Paulo vai dizer na segunda leitura, né? Ele aboliu a lei, os mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar um só homem novo, estabelecendo a paz, quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio de a cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Que realidade é essa? É a realidade da igreja que São Paulo, na carta aos Efésios, descreve. A igreja que deve ser, de fato, a realidade que permite o povo encontrar com Deus. E nós somos essa igreja, nós temos esse compromisso, nós temos essa obrigação, nós temos que ter esse cuidado. Porque, veja bem, o que está em jogo não é a nossa boa fama de cristãos e católicos. O que está em jogo não é o comprometimento ou não dos seguidores de Jesus. O que está em jogo não é se nós assumimos ou não, bem ou não, o mandato, a obrigação, o chamado de Deus. O que está em jogo é o nome santo de Deus. Porque por meio de nós, como Jesus fez por meio de seus discípulos, é que nós apresentamos Deus como pastor e guia do seu povo. Através de nós, como Jesus e os discípulos apresentaram a experiência de Deus que levou aquela multidão a procurá-lo. Portanto, temos nós esse compromisso, essa responsabilidade. Nós temos e não podemos perder de vista jamais. Esta que é nossa identidade apostólica. Essa que é a nossa missão, ir ao encontro dos irmãos. Esse que é o nosso trabalho, a nossa pastoral, o nosso cuidado com todo aquele que, por meio de nós, se sentirá cuidado por Deus. E nós não os afastaremos dele, ao contrário, permitiremos que eles possam, de fato, encontrar aquele que conduz para a vida. Creio em Deus Pai, todo